Esportes, logo depois Sabor de Vida e às 4 da tarde, Tecendo o Saber, na Rede Aparecida. A partir de agora, todo o Brasil ligado no Mais Esportes. Democrático e diferente. Tudo bem, Larissa Rodrigues? Oi, André, tudo bem? Boa tarde para você e para todo mundo que agora acompanha a gente aí em todo o Brasil. Estamos no ar trazendo as últimas informações aí. Hoje temos rodada completa da Série B, não é isso, André? É isso aí. Hoje tem a rodada completa da Série B do Campeonato Brasileiro, todos os jogos, e pode ter novidades do G4. Tem também resultados e algumas reclamações na Série C. Claro que a gente vai falar também da Série A. Vamos falar de Sul-Americana, principalmente de Olimpíadas. Hoje tem seleção feminina de futebol em campo. Amanhã tem a masculina. Muitas novidades, muitos assuntos pra gente discutir aqui no Mais Esportes. É isso aí, a partir de agora aqui no Mais Esportes. A gente começa com a Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui ao resultado de ontem. Paysandu e Águia de Marabá 0-0. Paysandu estava muito desfalcado. Mesmo assim pressionou e não conseguiu marcar. Empatou 0-0 em casa, um resultado ruim. O Icasa lidera com 10 pontos, o Fortaleza tem 10, o Luverdense tem 9, o Paysandu tem 8. Aí na sequência, Águia, Salgueiro, Santa Cruz, Guarani do Ceará. E nas duas últimas posições, o Cuiabá e o 13 de Campina Grande. E falando no 13, André, a gente ficou muito tempo discutindo aí que o 13 estava na justiça, que queria participar da Série C. Participou e ainda não conseguiu sair com nenhuma vitória, né, André? Quase que aconteceu no final de semana. Chegou a sair na frente contra o Fortaleza, mas levou a virada e teve torcedor reclamando desse resultado. Conta pra mim, que história que é essa? Teve torcedor reclamando do resultado. A gente tá revendo aí os gols da partida. Primeiro aí o gol do 13, do Rodrigo Pardal. 1-0 lá no estádio Presidente Vargas, em cima da equipe do Fortaleza. Agora atenção no gol de empate. Olha só o posicionamento do jogador. Estava impedido. Até vou pedir pro Yurão, ó, dá uma pausa aí, Yurão, pode voltar um pouquinho? Volta mais. O Yurão, que é torcedor do vovô, torcedor do Ceará. Isso, momento do lançamento. Olha lá onde estava o rapaz, ó. Tava um passo, né? Um passo. Depois, o outro zagueiro chega completamente atrasado. Pode ter sido um erro normal de arbitragem? Pode. Mas, gente, a CBF já fez uma tabela para complicar o 13. Com quase todos os jogos do primeiro turno, aí o gol da virada, esse gol aí foi normal. Quase todos os jogos do primeiro turno são fora de casa. Aí isso aí faz o quê? Que perca a maioria dos jogos, ou perca todos os jogos. Depois no segundo turno o time está desmotivado, o treinador já foi embora. Então há uma série de complicações, o torcedor está desmotivado. E isso prejudica sim o time dentro do campeonato. A CBF tinha que cumprir a determinação judicial e tratar com igualdade o 13 perante aos outros participantes do campeonato. E quando acontece esse tipo de erro de arbitragem, um lance ali que é claro que o jogador estava impedido, nos dá nos abre um precedente para que a gente desconfie de que estão tentando rebaixar o 13 para a 4ª divisão do futebol brasileiro, custe o que custar. Na hora que o 13 tem a oportunidade de conquistar um ponto importante fora de casa, a arbitragem faz isso. Tomara que tenha sido um erro normal, mas a gente vai continuar de olho. Mas de qualquer maneira, apesar dos pesares, o 13 também tem que melhorar um pouco a sua equipe. Se bem que nesse jogo o 13 já jogou um pouco melhor. Parece que o 13 gastou todo o dinheiro que tinha na justiça, né, André? Faltou para reforçar o time. Acontece o seguinte, quando o time está numa demanda dessa, por exemplo, imagina, eu sou jogador de futebol, eu recebo uma proposta do Fortaleza e uma proposta do 13, uma proposta do Salgueiro e uma proposta do 13. Para onde que o jogador vai preferir ir? Pro outro que não é o 13. Pro outro que está confirmado no campeonato. O 13 não estava confirmado no campeonato. E isso atrapalhou nas contratações. E até mesmo os dirigentes, apesar de terem a confiança de que o time iria ganhar aquela demanda na justiça, os próprios dirigentes, eles ficaram um pouco comedidos nas contratações. E por isso o 13 não fez um investimento adequado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas vamos ver, tem muito campeonato campeonato brasileiro pela frente. Até agora foram só 5 rodadas.
de 18 que ainda vão acontecer. Então ainda dá tempo do 13 se recuperar, né, André? Isso, então faltam 13 rodadas. 13 rodadas para o 13. 13 rodadas para o 13 se recuperar no campeonato. Vamos falar agora de seleção brasileira. As Olimpíadas estão acontecendo e teve o último treinamento antes da partida de amanhã, às 10h30 da manhã, contra a Nova Zelândia. E a ausência sentida foi desse cara aí, ó, André. O Ganso, ele até deu pinta de que iria para o treinamento normalmente, fez aquecimento. Aí foi conversar com José Luiz Runco, médico da seleção brasileira, enquanto os outros companheiros participaram normalmente do treino. E isso porque ele está sentindo aí um incômodo na parte anterior da coxa esquerda. O atleta fez apenas alguns movimentos com bola, aquele trotinho ali em volta do gramado, 40 minutinhos. Foi só isso que aconteceu no último treinamento com o Ganso. Lembrando que o Brasil entra em campo amanhã, 10h30 da manhã, contra a Nova Zelândia. Já está classificado, né? Com as 2 vitórias anteriores já está classificado para a próxima fase. É só para ver realmente colocação dentro do grupo. E a grande possível ausência é desse meia. É engraçado como o Ganso perdeu na seleção, né? Era apontado por muitos como grande camisa 10. Não está entre os titulares, a camisa 10 está com o Oscar. Teve oportunidade na última partida, não apareceu para o jogo e agora talvez fosse titular na partida de amanhã e vira dúvida por mais uma contusão. E ele tá se perdendo, ele tá com essa dificuldade justamente por causa das contusões. E se está sentindo algum tipo de dor, se há um jogo que não há necessidade de mandar o Ganso, é esse. Então é melhor que ele fique em tratamento e que ele possa ser útil depois na sequência das Olimpíadas a partir da próxima fase. Realmente o Ganso não vive um bom momento, era um jogador que eu de início falava, esse aí é mais importante para o Santos do que o Neymar. Hoje ninguém pensa isso no futebol brasileiro. O Paulo Henrique Ganso foi apontado por muitos, se tivesse que o Dunga levar um dos dois, o Neymar ou o Ganso na época, as pessoas diziam que ele deveria levar o Ganso. Então o Ganso acabou se perdendo nesse caminho. Junta-se a tudo isso as suas brigas jurídicas, a sua insatisfação com salários, com contrato, as suas brigas entre empresários e Santos durante todo esse período que com certeza também atrapalham a carreira do jogador. E André, você comentou do Neymar, trazendo uma notícia aí. Hoje o jornal Marca deu como certa a ida do Neymar para o Barcelona. Já ficou chata essa história, né? Não vai. O Neymar não vai. O Muricy Ramalho até renovou o contrato, a gente vai falar sobre isso hoje. E uma condição foi essa. Mas o jornal afirma que ele vai, que continuam as negociações, que cada dia se falam mais a diretoria do Barcelona e o próprio Neymar, e que ele deve desembarcar lá em breve. Eu também duvido, viu, André? Em breve, 2015. Até porque ele tem contrato só até 2014, né? E tem seleção feminina de futebol hoje em campo, 3h45 da tarde. O Brasil enfrenta a Inglaterra, também está classificada a seleção feminina. É só para tentar então, o primeiro lugar do grupo E. Enfrenta o Reino Unido. Exatamente. Que também tem a Inglaterra. É tudo Mas tem junto, País de né? Gales, tem Escócia, é a união de todo o Reino Unido. E eu acredito que o Brasil vença esse jogo. É 3h45 da tarde. E a gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco voltamos para falar de Série B. Desenvolvimento sustentável, tudo pode acontecer. Agora que foi notícia no esporte, maioria absoluta dos votos da área do conhecimento. Um número bem maior. Veja na reportagem. Notícias e informações do Brasil e do mundo. Saúde, esporte, política, educação, economia. TJ Aparecida. De segunda a sexta, 7 da noite. Aqui na Rede Aparecida. A cada ano, a nossa família cresce e torna possível a missão de construir, acolher e evangelizar. E para nós, julho é um mês especial. É aniversário da família, campanha dos devotos. São 13 anos de conquistas, 13 anos de vitórias, 13 anos de uma história construída com amor, fé e união de todos. Que carrega a Mãe de Deus no coração. A você, o nosso muito obrigado. Parabéns, família Campanha dos Devotos. Abrir horizontes, conhecer, transformar. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Cruzar fronteiras, aprender a avançar.
Fazer católica é a vida em primeiro lugar. Um mundo de conhecimento, pesquisa e produção. Mudar o ambiente pelo pensamento e pela ação. Acreditar na ação transformadora. Acreditar no respeito às diferenças. Acreditar na participação coletiva. Acreditar que é possível fazer. Fazer católica é a vida em primeiro lugar. A emoção de fisgar aquele super peixe, as paisagens deslumbrantes, lugares paradisíacos, culinária e equipamentos de primeira. Tudo isso você encontra no Pesca e Viagem, o programa mais relaxante da sua TV. Embarque nessa aventura. Pesca e Viagem, sábado, meio-dia. Reapresentação toda quarta-feira, 11 da noite, aqui na PUC TV Goiás. Você pode mandar recados pelo Twitter, também pelo Facebook ou ainda pelo pratiquemaisportes.com.br. Lá tem o espaço Fala Torcedor ou ainda pelo e-mail pratiquemaisportes@gmail.com. Por exemplo, o pessoal aqui mandando recado, o Marcos lá em Campina Grande, obrigado a você pelo carinho da audiência, torcedor do 13. Um abraço também para a Amanda Fernandes, também em Campina Grande, assistindo o nosso programa. Ela está dizendo aqui, ó. Valeu, André Isaac, a vida para o 13 não tá fácil, a CBF está dando um jeitinho para nos prejudicar. Obrigado por mostrar a verdade. Valeu, Amanda. Também o Júlio César. Parabéns, amigo. Acabei de ver você falando sobre os erros contra o 13. E de gente como você que o futebol precisa. Obrigado, Júlio. A gente fala aqui o que é a verdade. E um abraço também para o Marcos assistindo o nosso programa. Então tá aí a participação da galera pela internet falando sobre essa questão do 13. Eu só penso o seguinte, que seria uma oportunidade para o Marinho, o novo presidente da CBF, que entrou no lugar do Ricardo Teixeira, de fazer uma administração semelhante, diferente da administração passada. Ele está fazendo uma... Tá parecida, né? Está fazendo uma administração semelhante a do Ricardo Teixeira, que persegue os clubes que contrariam os interesses pessoais dos dirigentes, porque isso aí é um interesse pessoal. Isso aí foi uma lambança que o Ricardo Teixeira fez naquele acordo do Rio Branco com o STJD, de não excluir a equipe do Rio Branco. Fizeram esse acordo, isso foi um erro, e o José Maria Marim insiste com esse erro que a CBF fez no passado. André, vamos falar agora do Santos. A gente comentava do Ganso agora há pouco e você disse que o Muricy Ramalho renovou o contrato. É isso mesmo. O Santos confirmou a renovação de contrato do comandante do Muricy. Isso depois que o Muricy soltou aí um verbo contra a diretoria, disse que não estava chegando reforços, que estava muito difícil para ele escalar, que daqui a pouquinho ele teria que se escalar. E mesmo assim, com esse discurso contrário à diretoria, o Santos renova o contrato do Muricy até 2013, André. Então até 2013, Muricy renova contrato. Essa é uma informação importante para os torcedores do Santos. O Muricy ele tem capacidade de fazer o Santos um time vencedor, está enfrentando um momento difícil, e a partir do momento em que o Santos está no momento mais difícil, desde que o Muricy Ramalho chegou à equipe, o Santos chama o treinador e renova o contrato. E outra prova de profissionalismo, de fidelidade ao clube, de compromisso com o trabalho, de compromisso com a entidade. O Muricy Ramalho aceitou renovar o contrato com as mesmas bases que vinha recebendo, e o salário dele ainda é menor do que ele recebia na equipe do Santos, do Fluminense, quando ele pediu demissão. Ele recebia em torno de R$700 mil. O que se sabe é que no Santos ele ganha menos que isso. Falando em Santos, olha só quem começou a fisioterapia. A gente tem as imagens aí da primeira sessão de fisioterapia do goleiro Rafael. O goleirão que foi cortado da seleção olímpica, o camisa 1, que seria o camisa 1 também da seleção, e acabou se machucando nos treinamentos antes da Olimpíada. E ontem ele começou a fisioterapia para tratar o edema ósseo no cotovelo direito. E os médicos ainda não dão um prazo certinho de quanto tempo vai demorar para o Rafael voltar aos gramados,
mas a expectativa é de que em 2 semanas ele esteja pelo menos já dentro de campo, começando aquela corridinha, o primeiro contato com bola. E o sonho da equipe santista é que ele entre em campo no dia 22 de agosto, na partida final da Recopa Sul-Americana contra a Universidade do Chile. Se vai dar tempo, só o tempo vai dizer. E esse tipo de trabalho aí que ele está fazendo na academia, porque está tratando o cotovelo. Então, o resto do corpo tem que manter em forma. Então, ali tá fazendo uma bicicleta, depois faz uma esteira, isso sem prejudicar o tratamento de fisioterapia no cotovelo. E logo, logo ele vai estar recuperado, porque o Santos tem uma baita estrutura de departamento médico. Vamos falar do São Paulo agora. Ontem o tricolor paulista apresentou um novo jogador. Aqui na tela. Cara nova no treino de ontem do tricolor. Isso porque o São Paulo apresentou seu único reforço vindo do exterior nessa janela de meio de ano. Paulo Assunção, que estava no Atlético de Madrid, da Espanha, assinou com o clube por 1 ano. Volante com características mais defensivas, o novo camisa 12 do tricolor promete ajudar a acertar a zaga e, claro, levar o time a conquistar títulos. Quero ter a sorte de todos os clubes que eu passei, no Porto, no Atlético de Madrid, sempre eu ganhei título. E até penso agora na minha esposa, quando fui sair do Porto, né, que fui campeão 7 vezes, cheguei no Atlético de Madrid fazia 48 anos que não ganhava nada. Daí na minha entrevista eu falei, eu cheguei aqui para ser campeão. Quando cheguei em casa, minha mulher me deu uma dúvida. Como é que você vai ser campeão? O time não ganha nada há 48 anos. Daí agora eu saí de lá com 3 títulos. Animado e empolgado, Paulo Assunção explicou por que aceitou a proposta do tricolor. Tinha proposta ainda para jogar na Itália, tinha da Rússia, tem outros lugares também, mas quando surgiu o nome de São Paulo, não pensei 2 vezes para voltar, ainda mais voltar para o Brasil. Uma equipe, um time tão grande igual São Paulo, que tem boa estrutura, que ganhou muitas coisas aqui, eu não pensei 2 vezes, falei, vou voltar para São Paulo. Não me lembro desse rapaz, também ele tem muito tempo que está fora. 10 anos que ele estava jogando na Europa, André. E é difícil, né? Um jogador ficar sumido assim tanto tempo do futebol brasileiro e vir contratado pela equipe do São Paulo. Se contratou é porque o Ney Franco pediu e o Ney Franco tem todas as informações sobre ele. Um abraço para o Everton Agra, em Campina Grande, assistindo o nosso programa, e também para o Betson Nascimento, também em Campina Grande, na Paraíba. André, falando em São Paulo, o assunto por lá, além da chegada desse novo jogador, é a tal da transferência do Lucas, que a diretoria diz que não vai acontecer. Vamos acompanhar mais um capítulo dessa novela. A situação do Lucas com o Manchester está encerrada? O Lucas permanece por aqui depois dos Jogos Olímpicos ou ainda não? Se ela está encerrada é porque ela se iniciou. Você tem alguma informação de que ela se iniciou? A proposta existiu. Sim, mas isso, proposta a gente recebe toda hora de todos. Receber uma proposta não significa que haja uma negociação. Houve uma proposta e ponto final. Então o negócio está encerrado? Não houve aceitação, está encerrado. Pode ser que mexa, ele tem um contrato, tem mais quase 4 anos de contrato a cumprir, e pode ser a qualquer momento, e com qualquer outro jogador do nosso elenco, a gente pode chamar para prorrogar, para renegociar, para fazer uma prorrogação. Como ele já cumpriu quase 1 ano e meio do contrato, pode ser que nós o chamemos para prorrogar por mais 1 ano e meio, e aí sim sob novas condições, mas isso é algo, acho que agora ele está focado, e para nós também interessa que ele tenha tranquilidade para exibir seu futebol, por mais que não esteja sendo bem aproveitado, mas nos Jogos Olímpicos. Será que o Lucas segue, André? Eu acredito no dirigente, que ele vai ficar. Pelo menos por enquanto, né? Daqui a pouco nós vamos mostrar. Quebraram a taça que o Corinthians custou tanto a ganhar. Também, né? Nunca vi. Corinthians e Libertadores, tá explicado. Nesta semana, a Rede Aparecida apresenta em 2 partes a história de um doutor que virou santo e conquistou o respeito de toda uma sociedade. Eu vou tirar vocês daqui. E através de sua humildade e compaixão, aqui está a receita, será eternamente lembrado, baseado em uma comovente história real. Moscate, o amor que cura. Mas deve me prometer uma coisa.
que nunca desistirá. Neste sábado, às 3 da tarde, a primeira parte na tela de sábado. E no domingo, a segunda parte, às 3 da tarde, no Cine Família. Doe-se, entregue, se alegre, sob o manto da Mãe Aparecida. Nos dê a mão, participe, celebre, campanha dos devotos, graça e luz em sua vida. Viagem pra gente descansar, deixar o tempo passar. Toda vez acontece muita coisa boa e quando a gente volta, traz elas com a gente. Ah, eu gosto, aproveito tudo. Conheço gente nova, novos lugares, as comidas, os costumes. E volto pra casa parecendo criança, querendo contar tudo como foi. Na sua viagem de férias, respeite as leis de trânsito e não misture álcool e direção. Você também vai ter boas histórias para contar. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce, você cresce junto. Dia 3 de agosto em Anápolis tem Jorge Mateus. E quem completa a festa é a dupla Mateus e Cauã. Dia 3 de agosto em Anápolis. Juntos, Mateus e Cauã e Jorge Mateus. E dia 4 de agosto tem Vila Mix, edição Rio Verde com Jorge Mateus. Israel Novaes. Vem em mim, dó de rã, porque 280 mulherada louca. E Mateus e Cauã. Eu vou saltar de paraquedas, vou voar de asa delta, vou fazer tudo que o medo não me deixa fazer. O maior evento que Rio Verde já viu. Dia 4 de agosto, Vila Mix, edição Rio Verde. Você não pode ficar de fora. E em 2013, na paradisíaca Costa do Sauípe, em um dos lugares mais bonitos do Brasil, em pleno feriado da Semana Santa. Weekend Sertanejo 2013. Aguarde. De volta aqui no Mais Esportes, o Corinthians custou ganhar a taça da Libertadores e acabaram quebrando a taça. Gente, desculpa, mas a piada tá feita, não é possível, demora aí mais de 100 anos pra conquistar a Libertadores, a gente tem a foto agora, e quando a tal da taça chega, não sei se alguém trupicou na taça, André Isaac, se esbarrou, o que aconteceu, quebrou. Aí, ó, tá vendo o bonequinho, gente? Isso, quebraram o bonequinho. Foi isso que aconteceu com a taça da Agora, Libertadores. segundo a reportagem da Folha de São Paulo de hoje, essa taça é transitória, o Corinthians fica de posse dela, depois devolve para a Conmebol. Ali do lado ali ficam as plaquinhas de quem já conquistou a Libertadores da América, já está a plaquinha do Corinthians, inclusive ela é feita na hora, na decisão lá, depois termina o jogo, eles fazem a plaquinha e já pregam ali na hora e os jogadores já recebem a taça com a plaquinha do time correspondente à conquista. E acontece o seguinte, como passa de mão em mão, já aconteceu várias vezes, não é a primeira vez, segundo a reportagem da Folha de São Paulo. Não é culpa só do Corinthians, não, André? Não é a primeira vez que as pessoas danificam de alguma forma essa taça. E ela é levada ao conserto para reparos, para tirar arranhos e assim por diante. Por exemplo, Real Madrid, você lembra quando o Real Madrid ganhou um campeonato espanhol? Ele ganhou aquele prato bonitão assim? Eles deixaram cair de cima do caminhãozinho. O ônibus passou por cima. Acontece, né, André? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Davi Barbosa, que trabalha comigo em outra emissora, tá assistindo a gente em Goiânia e é torcedor do São Paulo. E eu tenho certeza que tá se divertindo tanto quanto eu com essa história da taça do Corinthians. Um abraço pro Marciano Brito. Ele está assistindo a gente lá em Campina Grande, está dizendo aqui, ó, todos os clubes da Série C receberam da Sport Promotion 50 bolas, mais 7 bolas como mandante, o 13 nenhuma, e insistem em não enviar. Tá aí mais uma prova de que o 13 está sendo boicotando o 13, perseguido nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Uma situação muito injusta, que uma entidade que comanda um campeonato não deveria fazer isso. Até cabe mais ação em cima da CBF, se puder.
Não dá ideia não que o 13 gosta de uma ação contra a CBF. Vamos falar de Série B? A gente tem rodada completa hoje aqui na tela os jogos, André. O América Mineiro recebendo o Joinville vai voltar a vencer o América? Vai. Goiás e ABC dá o quê? Ganha o jogo. Quem ganha? Goiás ganha o jogo. Criciúma e Guarani? O Criciúma ganha o jogo. O André tá apostando o Criciúma agora, mudou, viu? Paraná Clube e Avaí, André. O Paraná ganha o jogo. Outras partidas acontecendo às 7h30, Ceará e Boa. Não é possível, né, Ceará? Vai ganhar o jogo. 9h50 da noite dessa terça-feira, São Caetano e Vitória. Vitória ganha o jogo. Então, pelas minhas contas, nessa sua aposta, o Goiás volta pro G4, não é isso? Volta pro G4. Guaratinguetá e Atlético Paranaense, será que o Furacão consegue vencer o Guaratinguetá? Consegue, o Furacão ganha o jogo. América de Natal, que caiu de rendimento, Grêmio Barueri também 9h50, André. Esse jogo o América ganha. Bragantino e Asa. O Bragantino ganha o jogo. CRB e Patinga. CRB, o maior favorito da rodada. Daqui a pouquinho, a gente vai falar mais aí também dessa Série B. Antes, vamos ouvir o que o técnico Anderson Moreira, do Goiás, falou sobre a partida de hoje, que pode trazer o time goiano de volta para o G4. Eu acho que todo time que tem como objetivo o acesso, ele tem que fazer muito bem o seu dever de casa. Ele tem que conquistar o resultado dentro de casa, porque jogar fora é sempre muito complicado. Independente da situação, você vai pegar o último colocado, o penúltimo colocado, se é o primeiro, são sempre jogos muito difíceis. Então, em casa, não que seja menos difícil, mas é um ambiente nosso, a gente está mais acostumado, os jogadores conhecem assim, o espaço, a maneira de jogar, a maneira de se posicionar, sem dúvida nenhuma, contando com o apoio da torcida, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha, talvez, uma leve vantagem quando a gente joga em casa. Então, a gente tem que, de alguma forma, aproveitar. Agora, é importantíssimo, e eu sempre falo o seguinte, a gente tem que estar próximo, entendeu? O mais importante não é, nesse momento ainda, não é, na minha concepção, não é só estar no G4. É a gente ver a pontuação dos primeiros colocados, a cada rodada, a gente ficar mais próximo desses primeiros colocados. André, o Anderson Moreira estava falando aí dessa vantagem de jogar no estádio Serra Dourada, a casa do Goiás, e o Serra deve estar lotado hoje, né? Com certeza, vai muita gente hoje no Serra Dourada. Lotar não chega não, né? Mas vai ter um público fantástico. Você está imaginando quantas pessoas? Em torno de 15 mil pessoas. Eu imagino uns 17 mil. 17 mil pessoas. Lembrando que a diretoria do Goiás está fazendo promoção no preço dos ingressos, até para tentar lotar. A gente não consegue, mas até para tentar trazer mais gente para o estádio. E se for 17, 20 mil pessoas, dá um aspecto de cheio no Serra Dourada. Serra Dourada já coube 70 mil pessoas, né? Só que parece que os estádios, com o decorrer do tempo, eles vão diminuindo. Ou as pessoas que vão crescendo, né? Ou as pessoas estão engordando? Será que é isso, André? O Maracanã já coube 200 mil pessoas. E hoje em dia não cabe nada, né? Porque está reformando. Está reformando e ultimamente, quando estava em atividade, a capacidade era de 70 mil pessoas. E a gente fica por aqui, lembrando que amanhã, 1h30 da tarde, estamos de volta no Mais Esportes Nacional. Para Goiânia, a gente começa um pouquinho mais cedo, 1h15. André, boa tarde. Um abraço pro Cauã lá na Bahia, assistindo o nosso programa. Vem aí o sabor de vida.